Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, tô aqui novamente com o Red Dead Redemption 2 para falar a respeito do último vídeo que eu fiz sobre os processadores no Red Dead Redemption 2 numa situação real de jogo, né? E por isso eu disse que eu ia usar as configurações que eu uso aqui para a gente fazer um teste de a partir de qual processador a gente começaria a perder desempenho no jogo, né? Quando o processador começaria a gargalar a nossa GPU. E é claro que apareceu gente, caralho, que eu não sei se não entendeu, eu não sei, mas os caras ficam putos, os caras falam besteira. E eu tô falando de um comentário, eu tô aqui rodando o jogo com 4 núcleos, né? A gente tá ali em 45 quadros, alguma coisa assim, 43... Beleza. Eu vou dar uma olhada aqui no comentário em questão. Vamos lá. O cara botou assim: poxa, Baltar, mas testar CPU em 1440p não é recomendado. A carga da CPU é jogada para a GPU. O certo é você testar em 1080p, resolução que a maioria das pessoas vão jogar. Mas de qualquer forma, excelente vídeo. Eu falei, cara, a CPU faz uma coisa, a GPU faz outra. Aí veio o Guilherme Fera. Exato, o teste de CPU é em 1080p e não tem conversa. Baltar muito arrogante e nunca admite quando está errado. Eu vou ter esse cara, CPU faz uma coisa e GPU faz outra. Qual era o intuito do meu vídeo? Vamos ver o título do meu vídeo, né? Vamos lá. Perdendo FPS no jogo por conta de gargalo no CPU, qual o CPU mínimo para você jogar sem perder? Eu não quero saber qual o CPU que vai dar mais FPS, né? Você não compra uma 2080 Ti, uma 2080 Super para você jogar em 1080p. Eu acredito que não. Embora tenha gente fazendo teste aí com 2080 Ti nesse jogo rodando em 1080p, que na minha opinião não faz sentido nenhum, né? Então o teste era o seguinte: naquela configuração gráfica ali, o processador aguentando 60 quadros, né? Acima daquilo ali, o processador aguentou 60 quadros, 65. Acima daquilo ali você pode jogar gráfico. Você pode aumentar gráfico, que eu acho que é o ideal, né? É o que o cara procura. O cara quer jogar um jogo desse aqui com os gráficos bonitos, né? Então, o processador passando de 60 quadros, você pode atochar gráfico lá, até a sua GPU começar a fazer com que o jogo caia dos 60 quadros, né, por conta da GPU. Então, eu não sei se o pessoal não consegue entender essa porra, não sei se prefere teste com tudo no low 720p para ficar vendo qual processador dá mais FPS, mas a minha ideia aqui é ver quando o processador não aguenta manter os 60 quadros no jogo, né? E a CPU, cara, ela tá cagando ali para que resolução, o que vai ser desenhado na tela, né? Quando a CPU fazia os desenhos, né, antigamente, tudo bem, isso tinha fundamento, mas hoje em dia você tem um processador dedicado para fazer os desenhos. Então a CPU ela cuida de uma coisa no jogo e a GPU ela cuida de outra. Você só vai ter alguma diferença no desempenho do processador caso você aumente alguma configuração gráfica ali, sei lá, geometria, alguma coisa assim, que influencie diretamente no desempenho da CPU. Então vamos lá. Eu tô aqui rodando com 4 cores, né, que foi onde a gente encontrou o maior problema. Tô aqui rodando com 4 cores e eu fiz os testes também em 8 cores, em 12. Então eu tô aqui rodando em 1440p, mesma coisa. A gente estava fazendo em média 45 quadros, né? Em 1080p. Vamos tirar aqui. Né? Vamos tirar aqui. Vai ficar em 1440p. 1440p. Mesma coisa, 46 quadros. 45 quadros, 46 quadros, né? 39, 38. Vamos botar em 1080p de novo? Social Club do caralho, porra. 1080p. Eu tô gripado pra caralho, mano. Vamos lá, 1080p.
Mesma coisa. 43, 42, 41, 38, 39. Ah, vamos botar em 4K. Vamos lá. 4K. 4K. Vamos lá. 4K. Uma coisa. 41, 40, 38, 39, 41, 44, 45. Então, a minha ideia, eu não sei se vocês não entenderam, eu sempre digo para você, placa de vídeo você compra a melhor que você puder. Né? Compra a placa de vídeo a melhor que você puder. Se o seu processador aguentar 60 quadros num jogo, beleza, chapa gráfico. Né? Se não aguentar, aí você vai ter que ver o que você vai fazer. Mas aqui, você poderia travar, se você tivesse lá um Core i5, terceira geração, alguma coisa, tivesse um desempenho próximo, você pode jogar 4K30, cara. Se você tiver uma 2080, que eu também não acho muito viável, né? O cara compra uma 2080. Mas, caralho, a ideia do vídeo era mostrar quando as pessoas começariam a perder desempenho por conta do jogo, por conta do processador, e não ganhar. Não é ganhar. Se eu pegar o Ryzen, se eu pegar um Core i9 lá, botar uma 2080 Ti, uma 2080 Super, em 1440p e 1080p, vai ter diferença de desempenho. É óbvio que vai ter diferença. Né? Mas naquela situação ali, quer dizer, em 1440p, nesse jogo aqui, você já alcança o máximo ali de uma 2080 Ti, então você consegue ter uma mescla ali entre qualidade e desempenho. Eu sinceramente não acredito que as pessoas tenham uma placa dessa para jogar em 1080p. Né? Não acredito. E eu mostrei ali que em 6 quadros, com 6 processadores e 12 threads, você já consegue ter um desempenho perfeito no jogo, sem problemas. Você não vai ter problemas, né? A partir do 4.8, você já tem quedas ali para baixo de 60. Agora, beleza, vamos botar aqui em 720p. Vamos lá. Se você quer ver teste 720p low, cara, vai em outro canal aí, ó, lá tem. Né, pra você ver qual CPU que dá mais frame, o caralho. Aqui eu só quero que a CPU atinja 60 quadros. Só isso. 720p. Vamos lá. 720p. Meu Deus meu. 720p. Uma coisa. Mesma coisa, cara. Meu Deus. Então é isso aí, galera. Eu espero que dê pra entender lá, né? Que era quando você começa a perder FPS com a CPU mínima. Isso tá no título, cara. Isso tá no título. E só também pra falar, um inscrito falou do processador do Xbox, né, e do PS4, que na verdade não é o Bulldozer, né, vem do Bobcat. E na época, quando o Bobcat saiu, ele já era um processador núcleo melhor que o Bulldozer, e eu acabei confundindo porque já tem muito tempo que eu não dou uma olhada nisso. Mas também não é um processador 4.8, é um processador 4.4, são dois módulos de 4 núcleos. Então é um processador de 8 núcleos que tem uma ligação ali, mais ou menos como se fosse um CCX do Ryzen, mas diferente, né? Antes que me venha corrigir, é diferente, mas ele funciona assim. Então são 2 processadores de 4 núcleos no caso. Então é isso aí, eu confundi com o Bulldozer. O problema desses processadores é que eles são processadores de baixo consumo, né? Então eles têm um clock muito baixo e por conta disso também eles não aguentam o jogo a 60 quadros. Então espero que tenha dado pra entender, cara. Porra, pelo amor de Deus, presta atenção no comentário, sub. Presta atenção no título do vídeo, cara. Caralho, maluco.
Porra, eu só queria ver quando a porra começa a cair de 60 quadros, só isso. Só isso. Não queria ver qual processador vai dar 100 quadros. Por que eu vou querer ver 100 quadros, cara? Hoje eu recebi um comentário do maluco aqui que falou que o olho não chega a 60 quadros, quer ver? Ó, pô, vocês acham que é mentira, cara? Cadê? O maluco falou aqui, ó. Imagina que acima de 60 quadros falando de jogo, que nem é o meu caso, mas imagina que acima disso o olho humano nem percebe. Porra, tá vendo? Não percebe, cara. O olho humano não vê acima de 60 quadros, só o sub que vê essa porra. Só o sub que vê 144 Hz, essa porra desse monitor fudido que ele tem aí da LG, que não tem nem marca. Tu tem que procurar o nome ali atrás, tu joga no Google, a porra nem acha. Então é isso aí, galera. Espero que tenha dado pra entender. Quando o processador começa a perder desempenho, quando o jogo começa a perder desempenho por conta do processador, eu não quero saber qual processador faz mais quadros. Eu quero saber quando começa a perder desempenho. Porque tem muita gente que tem processador antigo aqui no canal e tá com medo de comprar um jogo que custa 250 prata e não sabe como o jogo vai rodar, né? Então é isso aí. Ai, Nando Moura, como é que eu te explico o anarcocapitalismo? Fui.